Bem-vindo a mais um Top 5, que na verdade é um Top 10, porque essa é a segunda parte dos animais mais estranhos e esquisitos que a natureza entregou para esse planeta. É isso mesmo, esse Top 5, que é Top 10, tá de arrebentar. Bichos que vocês não imaginam, os animais mais estranhos do planeta. Eu adoro essa playlist. Amo ela porque até pra mim tem coisas assim incríveis que a gente tem que pesquisar. Mas hoje o oferecimento desse vídeo é do game World of Warships. Você já conhece? Bom, eu não sou muito de jogar por conta de tempo, mas esse jogo me lembrou dos tempos de escola. Quando a gente jogava, a gente fazia na canetinha todos os quadradinhos de A, de até 10, não sei o que, punha os navios, e aí depois veio o jogo tabuleiro, e agora os caras deram um salto, mano, que eu pirei e confesso, esse eu viciei. O melhor de tudo é que é um jogo de computador que é gratuito e é sobre batalhas navais, onde você vai poder controlar incríveis barcos de guerra da história mundial. São mais de 300 barcos, altamente detalhados e realistas. Um show bem diferente do meu tempo, que eu fazia tudo no papel. O jogo possui efeitos climáticos, personalização dos barcos e também upgrades, além de, claro, eventos frequentes. Existem diversas classes de barcos no jogo, por exemplo, os encoraçados e os porta-aviões. Eu lembro, porta-aviões naquela época eram 5 quadradinhos, é outro mundo, né? Cada um tem a sua mecânica, jogabilidade única, cada navio tem o seu poder de fogo de acordo com as suas características. Além de controlar os mais famosos barcos de guerra, o jogo está trazendo uma grande novidade: submarinos. Fiéis às suas tarefas operacionais na vida real, os submarinos vão desempenhar o papel de caçadores invisíveis. A jogabilidade deles também vai ser diferente e centrada em mecânicas exclusivas. Essa nova classe terá melhor ocultação do jogo, equilibrada, claro, porque o cara ninguém consegue enxergar, então vai ter uma menor quantidade de HP. As suas mecânicas de ataque e defesa também, elas são únicas e exclusivas. Então, fiquem atentos que os submarinos estarão disponíveis no jogo em 2020. Na descrição desse nosso vídeo aqui tem um link para vocês poderem baixar o World of Warships no seu computador e para você já começar com uma vantagem, já sair na frente. Os caras disponibilizaram o código promocional Battle Stations 2020, onde você já começa com 250 dobrões, 3 dias de premium, barco USS Charleston e também mais um slot no porto. Bora lá! Beleza, bom, vamos fazer um review, vamos voltar o tempo, vamos lembrar quem foram os 5, do 10 ao 6, do último vídeo, que aliás, se você perdeu, ó, tá aqui, ó, depois tem que assistir, beleza? Então vamos dar continuidade com os 5 animais que, na minha opinião, são os mais estranhos do planeta. Lembra que estranho não é feio, é só estranho. E o 5º lugar desse Top 5 vai ficar com a lampreia. A lampreia definitivamente é um bicho muito estranho. Cara, tem uma história com o ser humano, associada ao ser humano, que é muito antiga, desde a época dos romanos, mas a gente já chega lá. Então vamos entender primeiro que bicho é esse. É um peixe, uma forma de, parece uma enguia. O bicho tem uma única narina. E o mais interessante é o seguinte, ele é um parasito, né? Ele é um peixe parasito. Ele tem uma boca que é da largura do corpo dele, uma boca com uma ventosa, e a língua, ela é uma língua recheada de dentes. É um bicho meio nojento, cara. Ele tem uma gosma em volta dele, que eles chamam de muco, é uma gosma. São células que produzem essa gosma. Ele é um peixe liso, né? Ele não tem escamas. E ele tem 7 fendas branquiais, né? Ao lado da cabeça. Os olhos são bem desenvolvidos, par de olhos ao lado da cabeça. O que esse bicho faz? Esse bicho é um parasito, ele gruda, por exemplo, tubarão, em arenques, em peixes assim, ele gruda e ele começa, né, com a ventosa, ele começa a raspar com a língua até abrir literalmente um buraco
no peixe, que não é o hospedeiro dele, né? E ele vai, com isso vai saindo sangue e ele vai... Meu, é tipo um vampiro. É tipo um vampiro. E ele tem ainda uma saliva, que é uma saliva que faz com que o bicho não pare de sangrar, né? Parece mesmo os nossos morcegos hematófagos, que por sinal eles, né, não sei se é aquele negócio de sugar o sangue, não é verdade nos morcegos. Eles têm também uma saliva que impede, uma saliva hemorrágica, né? Ele impede que você tenha uma coagulação do sangue, então tá tendo sempre aquele fluido e eles vão lá lamber, eles não chupam, né? Eles lambem o sangue. Olha, agora, o mais interessante que eu não sabia, que esses peixes já eram apreciados na época dos romanos, na gastronomia, um peixe nojento, porque ele forma uma baba em volta dele, mas os romanos adoravam lampreia. Eu tenho até medo do que os romanos faziam com esses peixes, né, porque os romanos eram uns bichos meio doidos, né, cara. O maior, que chama a lampreia do mar, ela tem 1 metro e pode pesar 1,5 kg. E vive em todos os mares europeus, com exceção do Mar Negro. E tem uma característica desses bichos, que após a reprodução, eles morrem. Acabou a serventia. Reproduziu, vai embora. Ok, bom, então agora vamos pro número 4, que rufem los tambores. 4º lugar, o dugongo. Bom, o dugongo é um mamífero aquático, marinho. Ele é uma das 4 espécies desse grupo, dessa ordem que chama Sirenia, dos quais nós temos 2 representantes no nosso país. O peixe-boi marinho e o peixe-boi amazônico. Aliás, nós temos imagens desses bichos que nós fizemos, tanto de um como de outro. O peixe-boi marinho bem maior e o peixe-boi amazônico praticamente metade do tamanho, só que o peixe-boi amazônico, ele é uma espécie fluvial. O dugongo, ele vive no mar. E eles são bichos muito grandes, muito pesados. Eles chegam a se alimentar 10 a 15% do seu peso todo dia pastando, né? São vacas marinhas, vamos dizer assim, a gente chama de vacas marinhas. Essa espécie, o dugongo, ele vive na costa oriental da África, no Oceano Índico, e está desaparecendo, tá extremamente ameaçado. Estão fazendo vários projetos para tentar, mas está na África, né? A costa da África ali, infelizmente, muita pesca, exploração, especialmente dos chineses, e ali o negócio tá feio. Tá feio pro nosso peixe-boi, né? O marinho, menos pro peixe-boi amazônico, mas esse cara do gongo tá realmente indo pro beleléu, indo pra extinção, infelizmente. Então vamos lá continuar, que rufem los tambores! Finalmente chegamos ao número 3, a topeira nariz de estrela. Nós já tivemos uma topeira nessa lista, você lembra, uma topeira lá da África. Essa topeira nariz de estrela, ela é norte-americana. Eu tentei gravar esse bicho uns 2 anos atrás, quando eu estive gravando pela National Geographic lá, mas é muito difícil, tem que procurar pesquisador que esteja trabalhando com animal. E assim, o que esse bicho tem? A topeira, como todas as outras topeiras, essa é uma topeira cega, ela tem um olfato apuradíssimo, ela identifica o seu alimento com o seu olfato e usando esses apêndices, são 20 e poucos apêndices aqui que ela tem no seu nariz. Pensa, um nariz que tem como se fossem uns tentáculos, assim. É um bicho muito estranho. E esses apêndices ajudam ela a identificar o alimento do qual ela vai se alimentar, e o alimento do qual ela vai se alimentar ficou mais o alimento dela, se é comestível ou não é comestível, aquilo que ela está, né, percebendo. E ela deve comer minhocas, que está embaixo da terra, atunes, né, um bicho que está sempre embaixo da terra, por isso que é cego, porque para que ele precisa de olhos num lugar que é absolutamente escuro. Então ela vai lá, vai cavando, vai sentindo lá, opa, identificou. Ela demora 8 microsegundos para identificar se aquele alimento é um alimento do qual ela se alimenta, assim, basicamente. Isso a transforma, segundo a revista Nature, no animal que identifica e come mais rápido o seu alimento. Ela consegue exalar a bolha de ar
em objetos ou trilhas de aromas e depois ela inala a bolha e sabe do que é. É um bicho estranho, mano. Esse é um bicho estranho, Que rufem los tambores! Porque vamos para o número 2, um bicho muito estranho, o famoso, na internet é famoso, peixe-bolha. Bom, esse peixe que a gente vê em fotos, a gente vê sempre as fotos fora d'água. O que acontece? Ele está completamente deformado, ele não tem essa forma original. Tenho certeza que muita gente já viu essa foto e fala, nossa, que bicho, né? É o blobfish. Deixa eu explicar uma coisa. O cara vive, esse peixe, a profundidade de 600 a 1.200 metros da linha d'água. A pressão lá embaixo é absurda. Nessa profundidade, a bexiga natatória, que os peixes têm, né, uma estrutura para poder flutuar, regular, né, a sua flutuabilidade, não serve para nada. Essa pressão ela faz... Então, esse cara não tem essa bexiga. E o que acontece? Ele tem pouco músculo e osso. Ele é um peixe gelatinoso. É um peixe gelatinoso. E ele, literalmente, tem uma densidade menor que da água. Então, ele flutua no seu espaço. Ele não é um cara ágil, entendeu? Ele fica ali assim, desse jeito. E quando passa um crustáceo, que é um dos principais alimentos que ele gosta, ele vai lá e captura o crustáceo. O que acontece é o seguinte, quando os caras retiram esse peixe lá das grandes profundidades, esse bicho acaba deformando e vira aquela... parece que está derretendo, né? Justamente por conta dessa músculos, não ter músculos e, enfim, coisa que dê resistência, né, e massa nesse peixe. Esse é um cara que vive lá na Tasmânia, próximo lá na Oceania, nos mares lá da Austrália e Neozelândia, e ele é um peixe pequeno, não sai, tem esse tamanho aqui no máximo, ó, uns 30 centímetros de peixe, não fica mais que isso. Mas é um animal muito estranho, tá? Bom, tá pronto para partir pro cara que eu considero mais estranho? Eu vou confessar que o peixe bolha seria o número 1. Eu nunca vi ao vivo. Mas como ele não tem essa forma original, eu desconsiderei. Deixa o avião passar. Vamos então para que rufem os tambores. Pro número 1, o bicho mais estranho, na minha opinião, que habita esse planeta, o ai-ai. Ai-ai! O que é o ai-ai? O que é ai-ai? O que é o ai-ai? O ai-ai é um lêmur. Lêmur, aliás, é uma palavra que significa espírito noturno. Supostamente, por conta disso, este animal, a palavra lêmur parece, isso é o que dizem, foi dada a esse grupo de animais que antecederam aos primatas, em homenagem a esse sujeito, que na terra dele é mais ou menos que nem a gente aqui quando tem uma coruja que a coruja perto da sua casa, vai dar azar, vai trazer azar. Eles caras morrem de medo do ai-ai, cara. É o único lêmur noturno, os outros lêmures são todos diurnos. Os lêmures são aqueles animais simpáticos, quem assistiu Zubumafu vai lembrar daquele bicho Zubumafu pulando lá. Então, esse cara aí, ele é um lêmur, só tem diversas espécies de lêmur, somente na ilha de Madagascar, que fica na África, porque Madagascar se separou da África e acabou... o próximo passo, vamos dizer, que veio logo depois dos lêmures, foram os primatas, mas não deu tempo de chegar lá, separou antes. Então, e ficou isolado, então lá é o único lugar no mundo que você vai encontrar os lêmures, porque os lêmures acabaram sendo superados por conta de outras, né? Veio evolução e acabou varrendo os lêmures e só sobrou em Madagascar. O ai-ai é um bicho estranho, mal cheiroso. Eu já estive na presença de um em Madagascar, numa viagem. Vocês vão ver em breve aqui no nosso canal. Ele tem um dedo do meio bem comprido. E ele vai lá porque ele gosta de frutos, ele gosta até de um determinado besouro, um ceramicídeo que ele adora. Ele gosta de fungos, ele gosta de
enfim, sementes, mas eu vi ele comendo um coco. Na verdade, os caras colocaram um coco no meio da floresta e esperaram o Ai-Ai aparecer. Ele veio, era uma área que ocorre esse bicho, ele veio com o coco, né? Viu o coco e enfiou aquele dedo nojento dentro. Enfiou o dedo lá pra raspar e tirar o coco. E aí levava até a boca. Cara, um bicho muito estranho, mano. Muito estranho. Olhos bem grandes, um cabelo espetado assim. Diferente dos outros lêmures, que são uma gracinha. Esse cara realmente é meio assustador. O pessoal morre de medo dele na região ali em Madagascar. Isso é ruim, porque os caras acreditam que se encontrar um Ai-Ai significa que alguma coisa alguém vai morrer, entendeu? E isso não é bom para esse grupo de animais essa espécie que está realmente bem ameaçada e desaparecendo. Aliás, todos os lêmures, né? Porque só existem naquela região, uma região que merece, se você tiver a oportunidade de visitar Madagascar, cara, a fauna é única. Tem lagartixas gigantes, tem camaleões fora de série, tem os lêmures, cara, vale a pena muito. Bom, é isso, muito obrigado. Não esqueça de dar nosso like de sempre, aquele like maravilhoso. Algum recado especial, negão? Não? Podemos encerrar o vídeo? E lembre-se que agora, a partir deste mês e em sequência, vai ter 2 Top 5 todo mês. Beleza? Então, vamos curtir, vamos aqui, como chama lá, para compartilhar esse vídeo e valeu, até a próxima.